Boa noite, gente. Boa tarde no Brasil. Aqui já é de noite, mas aí no Brasil ainda é à tarde. Boa tarde para todo mundo. Como estamos? Todo mundo bem? Hoje é 1º de junho. Estamos já na metade do ano. 6 meses agora, né? De 2024. E ainda estamos em inverno aqui na Inglaterra. Verão ainda não chegou. Sinal de que o verão esse ano vai ser muito curto, mais curto do que o normal. Já estamos a Começou em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 9 meses que a gente está nesse clima. 9 meses com esse clima aqui. Tivemos só uns. Quando a minha filha esteve aqui, né, no mês de maio, no comecinho de maio, né? Foi maio? Não, foi abril, final de abril, que a minha filha esteve aqui para despedida de solteiro da minha sobrinha. Foi em abril. Tivemos um final de semana que fez 24 graus. Foram 3 dias, não mais. Hoje está 15 graus agora. Então, esse verão, esse ano, nós vamos ter ele muito, muito curto. Se eu quiser pegar um pouquinho mais de sol, eu vou ter que sair daqui da Inglaterra e ir para Chipre. Em setembro eu estou indo para Chipre para pegar um pouquinho de sol. Porque aqui na Inglaterra, sol, esse ano, vai ser um presente para quem estiver por aqui. Vamos ver, né? Vamos esperar para ver. Hoje é 1º de junho, ainda tem junho, julho e agosto. 3 meses para ter sol. É a primeira vez, gente, que eu vejo em 30 anos que eu estou aqui, 30 anos de Inglaterra, é a primeira vez que eu estou vendo esse clima, assim, de meio inverno, né? Porque pra gente aqui isso é meio inverno, não é inverno mesmo, né? Porque inverno mesmo aqui é 0 graus, 2 abaixo de zero, 10 abaixo de zero, né? Mas essa temperatura, assim, amena dessa, é a primeira vez que nós estamos passando aqui. Mas vamos que vamos, né, gente? Estamos estudando o livro do profeta Daniel. Estamos agora no capítulo 6 do profeta Daniel. Estamos já na metade do livro de Daniel. Para começar, eu vou ler para vocês aqui o capítulo 6, que é quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Essa experiência que o profeta teve, né? Esse Dario, que é mencionado aqui por Daniel, é um personagem que que não tem identificação histórica, tá? Esse Dario não é o mesmo Darius, o, o King Persa que veio depois de Ciro. Não é o mesmo. Esse Dario aqui, ele era um dos oficiais do rei Ciro, tá? Alguns estudiosos diz que ele era um dos generais das tropas de Ciro, que foi responsável pela invasão e a tomada de Babilônia. Então, como ele era o cabeça, ele encabeçou a tomada de Babilônia, ele foi feito governador da Babilônia, porque o Ciro, gente, ele não parava, tá? O rei Ciro, ele não parava, ele era um conquistador.
Ele conquistava um lugar, deixava alguém lá e ia para outro canto. Tanto é que ele morreu cedo. Esse Ciro é o mesmo Ciro que Deus revelou para Isaías, o profeta Isaías, 100 anos antes. Tá? O profeta Isaías viveu 100 anos antes desses acontecimentos. E o Eterno revelou para Isaías até o nome de Ciro. E diz que Ciro era um servo do Eterno. Ele viria para servir o Eterno, ele viria como um martelo na mão do Eterno também. Tá? E ele não viveu muito. Depois da conquista de Babilônia, ele só viveu mais 9 anos. Ele foi morto por uma mulher, por uma rainha dos nômades, de uma tribo nômade. Ela teve a chance, encontrou com ele, convidou para ir para a tenda dela e lá ela matou ele. Ele pagou o preço, né? De ter aceitado o convite daquela princesa, daquela rainha. Ela era a rainha dessa tribo nômade. Talvez ele pensou em conquistá-la, né? E acabou morrendo na mão dessa mulher. Então ele morreu novo. Ele devia ter uns 40 anos quando ele foi morto por essa rainha dos nômades, lá das tribos, né? Os nômades são aquelas tribos que viviam viajando, né? Eles não tinham uma parada certa. Onde a coisa estava boa, ali eles estavam. Aí ficava ruim, eles iam para outra banda, né? Então, ela era a rainha dessa tribo que teve a chance de matar Ciro e ela matou Ciro. Ela não queria servir a Ciro, não. Mas, então, Ciro morreu assim. Aí, depois que Ciro morreu, é que aquele Dario, aquele Dario tomou posse. Aquele Dario de lá, depois de Ciro, ele era o avô de Xerxes, ou de Artaxerxes, que foi com quem casou, com quem a a Esther, a rainha Esther casou, tá? Para vocês verem como demorou para o judeu voltar realmente para Jerusalém. O profeta Isaías e o profeta Jeremias falou que eram 70 anos de cativeiro. O rei Ciro foi quem começou, porque o Ciro, ele era assim ele era um conquistador tranquilo, ele não queria ele não queria misturar os povos, ele não tinha essa intuição de misturar os povos, ele queria que cada um ficasse no seu canto, tá? Então ele começou a volta dos judeus para a Israel, que só se consolidou com Dario, tá? Mas nós vamos chegar lá quando nós estivermos estudando o profeta Esdras, os outros profetas, no final depois de Babilônia. Por enquanto, nós estamos agora no finalzinho do reinado de Babilônia, tá? Mas o final do reinado de Babilônia não significa o final do exílio de Israel, porque Nabucodonosor só viveu uns 40 anos e o exílio, segundo Jeremias, ia durar 70 anos. Então, entrou no reinado dos filhos de Nabucodonosor, entrou no reinado do pai do tal do Belsazar, né? Do Belsazar, e agora entra no reinado de Ciro também. Então, aí completa os 70 anos. Quando Dario entra, aí é que a demanda para volta a Israel fica maior. Então, vamos lá. Pareceu bem a Dario, esse Dario aqui é o general, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem sobre todo o reino. Então, Dario, ele resolveu separar a região da Babilônia em 70 condatos, tá? E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o reino não tivesse dano, não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino.
esse rei aqui não é o Dario. O Dario, ele era como um rei, mas sabe na época de Jesus, na época quando Jesus nasceu, o rei que reinava na região de Israel era o Herodes, lembra? Mas o Herodes não era o rei de Roma. O rei de Roma era um. É a mesma situação aqui. Ciro era o rei de todo o domínio que ele conquistou. Mas ele colocava pessoas reinando nos diferentes povos. E esse aqui, esse Dario, ele não tinha esse nome. Eu não sei por que a Daniel deu esse nome a ele, mas o nome dele era um outro, era um nome, sabe, muito esquisitinho lá. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel, o ciúme, né? A respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Daniel não era um viciado. Daniel era um eunuco, que ele se fez eunuco, ele nunca se casou, não teve filhos, né? Ele era um homem que só trabalhava e queria, né, honrar o nome do Eterno, só isso. Ele estava ali simplesmente para cumprir o papel pelo qual o Eterno fez com que, né, trouxe ele, né, e fez com que ele nascesse. Essa era a missão de Daniel e ele sabia disso. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus ou da sua religião. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o intento que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Gente, olha que situação. Como é que faz um decreto estúpido desse? Só mesmo naquela época, né, para fazer um decreto doido desse. Como é que você vai viver sem fazer um pedido para alguém? Mas o rei, esse generalzinho, ele era... Agora, ó rei, estabelece o intento e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então já era do costume de Daniel orar a Deus 3 vezes ao dia. Olha aqui. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima onde estavam abertas as janelas, para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Era o costume de Daniel. Todos os dias, 3 vezes ao dia, ele subia para o quarto dele, na sacada do quarto dele, olhando para Jerusalém, ele orava a Deus. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Como é que eles tiveram acesso à casa de Daniel? Né? Eles estavam realmente procurando uma ocasião contra Daniel. Versículo 12. Então se apresentaram ao rei e disseram: no tocante ao mandamento real, não assinaste o interdito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões?
Respondeu o rei: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ai, ai. É muita infantilidade, né, gente? É um absurdo umas coisas dessa, mas acontecia, tá? E a gente não brinca não, que ainda pode acontecer de novo. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs no coração livrá-lo e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Gente, esse general, ele conhecia Daniel. Ele sabia de toda a vida de Daniel. Quem que não conhecia Daniel naquela época? Porque Daniel, ele se tornou famoso entre os povos por causa das coisas que aconteciam com ele e por causa da sabedoria dele. Lembra que o rei Salomão também saíam gente de tudo quanto era lugar para vir conhecer Salomão por causa da sabedoria de Salomão? Então Daniel era a mesma coisa. E por certo, todos eles sabiam das profecias que Daniel havia já dito tanto para Nabucodonosor como para o Belsazar, as leituras que Nabucodonosor fazia, que Daniel fazia. Então ele já era conhecido, e esse Dario conhecia Daniel. Então eles tinham certeza de que alguma coisa ia acontecer. Ele tinha certeza. Ele tentou, ele viu que estavam fazendo aquilo por inveja de Daniel. Ele sabia disso. Tanto que ele tentou livrar Daniel durante o dia, mas não conseguiu. E ele disse para Daniel: O teu Deus te livrará. Ele tinha certeza disso. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. Então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, à primeira luz da aurora, devia ser umas 5 horas da manhã, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel respondeu ao rei: Ó rei, vive para sempre. Então Daniel respondeu ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova. E quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino
Os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio jamais terá fim. Ele ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. É, quando o Senhor quer, Ele faz. Quando você é fiel ao Senhor, Ele te livra também. Mas tem uma coisa, gente. Deus tinha um propósito imenso na vida desse homem. E nós vamos ver, seguindo na leitura, como é que o Senhor operou na vida desse homem. Como é que o Senhor fez na vida desse homem. Livrando esse homem, né, dessas situações difíceis que ele passou. E no final, nos últimos 2 capítulos desse livro, no final desse livro, a gente vai entender qual era o propósito na vida desse homem, porque ele viveu tanto. Gente, Daniel morreu com mais de 100 anos. Daniel pegou todos esses reinos. E ele trabalhou nesses reinos, ele nunca saiu de Babilônia. Ele poderia ter voltado mas ele já tinha 80 e tantos anos, né? Quando Ciro disse que os nativos da Judéia pudessem voltar para a Judéia. Ele já estava com quase 90 anos, então, por certo, ele não quis sair, né? Não quis ir, já estava com 90 anos, quando o decreto foi dado de que Israel poderia voltar e reconstruir, né, as cidades e o templo também. Então, por certo, ele não queria, ele estava muito velho para isso, né? Mas Deus tinha um propósito na vida desse homem e as visões que Daniel vai ter e as informações que Daniel vai ter são um pouquinho parecidas com as experiências de Ezequiel também. Interessante que todos os dois viveram na Babilônia, né? Tanto Ezequiel quanto Daniel estavam na Babilônia e as profecias deles, as visões que Deus dava aos dois, bem que nessa época o Ezequiel já tinha ido embora, né? Já tinha morrido. Porque ele morreu com uns quase 60 anos, 50 e poucos anos, né? Agora Daniel já viveu 100. Daniel viveu o dobro da vida de Ezequiel. É um homem que eu gostaria, que eu vou gostar de conhecer quando eu estiver lá em cima. Conhecer esse ancião de dias, como o anjo mesmo chamou. Quando ele disse a Daniel, vai Daniel, para o fim dos seus dias, porque e sela o livro, porque não é para agora. É para muito, muito, muito tempo depois. Nós vamos chegar nessa parte. Então tá, gente, tenha um bom dia no Brasil e amanhã é domingo, né? Hoje é sábado. Gente, vai ser uma festa, a festa do Sukkot. Sukkot. Dia 11 de junho, vai ser a festa das primícias, né? Chamada Festa das Primícias.
E Sucote é a festa de quando Moisés trouxe a tábua das leis. E ali foi estabelecido, né, o reinado do Eterno na vida de Israel. Foi agora 11 de outubro, é a data da entrega dos 10 mandamentos por Moisés ao povo. 3.000 anos atrás, Moisés estava naquele monte, passou 40 dias em cima daquele monte, com as tábuas da lei que o Eterno deu para Israel. E agora a festa de Sucote é a comemoração da entrega dos 10 mandamentos. 11 de outubro, põe no seu diário, tá aí? Vamos comemorar a entrega das tábuas das leis pelo Senhor dos Exércitos, a festa de Sucote. Interessante que eles passam a noite que começa no dia 10 à noite, né? Porque o dia de Israel começa no pôr do sol. Então, no pôr do sol do dia 10, eles passam acordados a noite toda estudando o Torá e lendo o livro de Ruth. Porque o livro a situação de Ruth foi na época das primícias, né? Quando Labão estava colhendo a plantação, né? Colhendo os cereais, o trigo, né? E Ruth foi e deitou aos pés de Labão. E teve o menino que a Noemi pôde pegar nos braços. Então, as duas comemorações juntas. Tanto o começo da cega, né, da colheita, e também a entrega do Torá. Dia 11, começa no dia 10 à noite e vai até o dia 11. São 2 dias, mas o dia mesmo que eles passam acordados é do dia 10 para o dia 11. Eles passam a noite acordados lendo o Torá e lendo o livro de Ruth. Tá bom? Eu vou fazer isso também. Talvez eu não passe a noite inteira, mas vou pegar um pedacinho da noite estudando a palavra do Eterno. Então tá, gente. Tenha um bom final de dia hoje. Tchau, tchau.